Boa tarde, pessoal! Sejam muito bem-vindos à nossa live de hoje do Self Healing Brasil. Toda semana a gente está trazendo uma novidade e nós estamos semanalmente conversando com diferentes educadores de Self Healing, credenciados pela School for Self Healing. E hoje a gente vai estar conversando com a instrutora de Self Healing, Sônia Carrossini. Daqui a pouco ela vai estar chegando e enquanto isso eu vou dar umas palavrinhas contando um pouquinho para vocês quem é a Sônia. A Sônia também é conhecida como Soninha. Ela é pedagoga especializada em visão e surdez. Ela estuda e trabalha com neurociência e ela é instrutora do Self Healing, como eu falei para vocês, credenciada pela School for Self Healing. Ela é pesquisadora também da NUTECA. NUTECA é um núcleo de tecnologia assistiva da Faculdade Hermínio Ometo. Ela também é docente do Instituto Rhein e ela trabalha no SER, que fica lá em Rio Claro, na cidade, no interior do estado de São Paulo, que é o Centro de Especializado em Reabilitação Princesa Vitória, e fica lá em Rio Claro, como eu falei, né? E ela também trabalha numa clínica oftálmica com com habilitação e reabilitação, assim como self-healing e neurociência. E ela tem uma vasta experiência e hoje vai ser dia de a gente estar conversando com ela. Eu sei que eu já vi que ela já chegou. Soninha, dá um oizinho para que eu possa te chamar e você ser aceita aqui no Instagram para a gente começar a nossa conversa de hoje. Então, como eu estava falando, toda semana, pessoal, a gente está fazendo lives com os educadores de Self-Healing do grupo Self-Healing Brasil. Então, vocês sejam muito bem-vindos e fiquem sempre atentos com as lives, com qual será a live da semana. Sônia, você manda um oizinho para mim, para eu poder te convidar e você poder conectar aqui com a gente. E semana que vem nós teremos a entrevista com a nossa instrutora sênior, a Beatriz Nascimento. Então, quem já conhece ou quem não conhece ainda, é uma excelente oportunidade de poder estar conhecendo também a Beatriz Nascimento. Enquanto isso, a gente está esperando aqui a Soninha, dar um oizinho para eu poder convidá-la. Achei o nome dela. Vamos lá. O convite, ela já vai aceitar e a gente pode começar a nossa conversa aqui. Olá! Olá! Tudo bem, Soninha? Tudo bem? Seja bem-vinda! Muito feliz de estar aqui, né? De poder tá falando um pouquinho da minha experiência, né? Do meu trabalho e da consciência e da possibilidade. Exato, muito bem, seja bem-vinda. Eu estou vendo aqui que até o Meir já chegou. Nossa, que beleza! Eba! Hoje a casa está cheia aqui, eu estou vendo um monte de educadores conhecidos, muita gente conhecida e Sim. querida. Muito obrigada pela presença de todo mundo. E Soninha, o que você tem para contar para a gente hoje com essa vasta experiência que você tem? Eu sei que você sempre tem insights maravilhosos. Conta um pouquinho para a gente. É difícil, né? Receber um convite aí, né, da família Self Healing e com tantas coisas que a gente pode estar fazendo dentro do Self Healing, né? A minha expertise é em visão, mas eu trabalho com o corpo, né? Trabalho com a vida, trabalho com várias coisas ao mesmo tempo, com pesquisa. E todos os trabalhos que eu hoje estou, o Self Healing está comigo. Exato, exato. Porque não tem mais como você voltar para trás quando você entra nessa vibe. Eu conheço, eu concordo com você. Fica muito difícil de Fica muito voltar, difícil. né? Não dá, não tem volta. Porque o Self Healing
ele é um, né, além de um método, né, que possibilita uma saúde melhor, que possibilita a gente ter uma expansão, ter consciência, ele é uma filosofia de vida, né? E Exato. quando você descobre que esse caminho é um caminho super oportuno, não tem como você escolher outros caminhos, né? Exato. Então, e assim, eu digo assim que o self-healing, ele é algo vivo, né? O Meir, ele lançou agora esse livro aqui, em inglês, ele já lançou, já faz já faz 2 anos já, eu acredito, Sim. e nós não temos ele ainda nessa edição, né, mais atualizada, mas eu acredito, já vou aproveitar e puxar a orelha dele aí, que a gente quer ele em português, né, porque eu trabalho com acessibilidade Uhum. e os pacientes querem tá vendo, até porque essa outra versão aqui, Tá esgotada. né, tá esgotada, a gente não acha mais. A gente não Exato. acha mais nem no sebo. Você Exato. entendeu Não, essa tem algumas versão? pessoas que ainda estão achando por aí, mas é É, raridade. É é raridade. É. raro. E ainda É. a gente acha por um valor muito alto, Exato. né? Uhum. E assim, mesmo a edição nova, que tem, né, algumas atualizações, tudo dentro da, né, atualização mesmo das pesquisas, tal, dos dados recentes, tudo, o livro antigo ele ainda continua muito vivo, né? Muito, muito. Exato. Então, porque, né, a outra edição ela é parecida com essa, né, antiga, mas ele o manual, ele é um manual mesmo, né? Que você Uhum. vai se descobrindo, vai fazendo um laboratório com seu próprio corpo, né? E isso que é bacana. E não tem, assim, fim. Porque a gente se trabalha, e a gente se trabalha, e a gente se trabalha, e a gente se trabalha. Né? Porque a gente se trabalha dentro do self-healing. Estou falando isso porque consciência é a introdução do self-healing, basicamente, Exato. né? A gente se trabalha no self-healing e aí daqui a pouquinho vem o mundo e traz um monte de informação, um monte de conteúdo e a gente vai agregando agora com a era da tecnologia, né? E Uhum. aí, epa, cadê eu no meio disso tudo? Né? Exato. Então, bora lá de novo, ir lá resgatar, né? E voltar a se trabalhar, voltar a cuidar de você, voltar a se colocar na agenda, voltar, né, a respirar, a se movimentar, né? E tudo mais, Exato. né? A É. pandemia, ela congelou muita gente corporalmente, né? Porque a gente ficou muito na tecnologia. Embora a gente tenha se recolhido nas nossas casas, mas mesmo assim muita gente parou. Parou de Uhum. andar, parou de se movimentar, parou de se exercitar, né? Exato. Então, se estava longe eu achar o caminho da consciência, com a pandemia ficou um pouquinho mais difícil. É. E agora há pouco mesmo, eu estava ligada aqui na internet e eu escutei assim um TikTok falando, gente, como que eu faço? Como que eu faço para eu deixar meu corpo lá na academia e depois ir buscar? Isso é ótimo. Não tem como, né? É verdade. Né? Mas a gente, com a nossa mente, se a gente pudesse fazer isso, a gente o faria, né? Porque a gente vai colocando as outras coisas, entopetando a nossa agenda de 500 coisas que o mundo vai oferecendo e a gente acaba não tendo espaço mesmo para a gente se cuidar, para fazer uma caminhada, para sentir o corpo, né? Ainda não cheguei nem no sentir ainda, estou falando uma disponibilidade que a gente fala, porque de uma certa forma a gente tem uma cobrança, né, de Exato. que a gente precisa cuidar da nossa saúde.
né? Uhum. Principalmente se a gente gosta da vida, Exato. Inclusive aqui né? tem gente comentando a sua colocação aqui. É, a Sangelita Marques está mandando, falando que você é linda. Ai, obrigada! A doutora Joselita está falando, se alguém souber a resposta, me avise. E o Rogério é o que eu queria, né? Deu uma Sim, risadinha aqui. E o ainda mais o Donizete, Rogério, que se mata de trabalhar no corpo dele. e o Donizete falou, que TikTok. Vamos lá. Sim, e aí assim, né, e é uma reflexão mesmo que é importante a gente estar fazendo, e eu queria fazer um momentinho aqui, né, porque quando eu faço isso e eu falo sobre esse assunto, a primeira pessoa que vem na minha cabeça é a minha amiga Laura Canto, É, né, que foi assim uma parceira assim incomum, né? Amiga, parceira, né? Assim, palpa toda a obra em qualquer hora. Eu acho que não foi só minha, mas de muitos colegas aí, né? Do self-healing. E, e toda vez que eu falo sobre isso, eu lembro muito dela, porque nós fizemos um laboratório com os nossos corpos para a gente descobrir isso, desde que a gente estudava com a Beatriz Nascimento, essa lindíssima que está aí, que eu já vi, é. que é a minha professora, né, do self-healing inicialmente, e que, assim, me ensinou muitas coisas, muitos caminhos para o meu processo. Uhum. E a Laura, a gente começou a fazer esse laboratório com o nosso corpo, a gente se encontrava semanalmente e a gente se cuidava uma da outra, né? E tinha uma responsabilidade de fazer esse cuidado sozinho, né? Exato. Então aconteceram coisas muito maravilhosas e assim não tem como a gente encontrar o caminho da consciência, do sentir, do movimento, se a gente não estiver aberta para isso, Exato. né? Então, a abertura nossa para a gente ter saúde, para a gente continuar vivendo, para a gente ser contribuição no mundo, né? Ela vem de uma certa abertura, né? Exato. Uhum. Porque toda vez que a gente quer fazer uma coisa muito fortemente, que o nosso coração vibra, né? Mesmo que a gente não tenha tempo, o que a gente faz? Vai lá e faz, não é? É, é verdade. Né? E essa disponibilidade, ela acontece do mesmo jeito. E o Exato. primeiro passo que a gente tem, né, que eu aprendi, é o convencimento, na verdade, do nosso cérebro para com o nosso corpo, né? Os caminhos, eles começam no nosso corpo, mas para eu chegar lá, para fazer o trabalho com o corpo, eu preciso ter essa disponibilidade de falar para o meu cérebro, não, eu quero um lugar aí. Exato. Você Eu quero, entendeu? eu posso, eu Eu mereço, né? posso ir se trabalhando. A gente não precisa deixar, desculpa a expressão, a água bater na bunda, É, né? Para a gente sair correndo de cuidar do nosso corpo, é, né? A gente exato. não precisa deixar na hora da morte, É, né? Ou na hora que eu tenho uma doença incurável, ou na hora que a casa está pegando fogo, né? A casa é essa casa que Deus deu para a é. gente habitar, né? E que é tão preciosa, né? E que é Uhum, por uhum. causa dela que a gente faz todas as coisas que a gente precisa fazer, É. E aí a gente precisa cuidar né? dela para conseguir fazer mais, né? É. Precisa cuidar dela para ela não ficar em ruínas. Isso. Senão aí fica mais, vamos dizer, mais demorado para atingir os objetivos. Sim. E aí junta tudo isso, né? Dessa responsabilidade que eu preciso ter com o meu corpo, né? Vou fazer uma reflexão aqui e você pergunta para você, né? Quanto de responsabilidade você está tendo para o seu corpo hoje, né? E é para ser verdadeiro, ninguém está escutando, tá? É você É, com você mesmo, né? Então pensar o quanto você está sendo responsável pela sua saúde,
né? Pelo cuidado do seu corpo, pelo cuidado da sua vida, pelo cuidado da missão que você veio fazer aqui, tá? Então, são reflexões que são importantes a gente ir para a gente poder achar caminhos, né? E um dos caminhos que a gente, né, vai trilhando, né, para encontrar isso é o sentir, né? E o sentir, ele acontece, né, no nosso corpo, né, a partir do momento que a gente começa a perceber algumas coisas, né? O mundo nos dá informação, né, e a gente fica ligado ali no mental. Muitas vezes a gente fica com uma cabeça desse tamanho, um corpinho desse tamanhinho, né? Que aí entra a questão da corporeidade. Nosso corpo fica muito pequeno, porque nossa mente fica muito atuante. E aí o que que acontece? O desequilíbrio, né? E aí a gente sai da homeostase natural do nosso corpo, né? Então, é assim, ele para de funcionar equilibradamente, né? E aí ele vai dando espaço para gente, para não funcionar ok. Exato. Né? Ele sai do equilíbrio, né? Ou seja, pela minha alimentação, ou seja, pelo meu movimento, né? Ou seja, pela minha falta de tempo, né? Tem muitas variáveis que estão aí dentro desse pacote. Sonia, só dando uma complementação, você falou, né, de ter essa abertura para a gente cuidar da gente mesmo, né? Você falou do sentir e de trazer essa consciência para o corpo, né? E o Meir está aqui, ele falou que hoje ele andou 5 milhas. Isso quer dizer 7,5 km, mais ou menos. Talvez chegar a 8 quilômetros. Talvez seja um pouco mais do que 8 quilômetros. Então, assim, para que você tenha um corpo forte, presente, sentindo, né? Para andar 8 quilômetros num dia, você precisa estar consciente de tudo isso que você acabou de falar, né? Então, por isso que eu estou complementando aqui, porque o Meir está aqui assistindo e ouvindo você. E você falou em desequilíbrio, né? Então, se você tiver um desequilíbrio, você não consegue fazer isso, né? Em questão de quantidade. E a Sandra Santiago acabou de falar que ela pedalou 60 quilômetros! Maravilha! Yes! Que coisa linda, Sandra! Maravilha! Um orgulho! Um orgulho. E olha, assim, o Meir, ele é um exemplo muito vivo, ele é um inspirador mesmo, né, para todos nós, porque quando eu fui para os Estados Unidos, eu não conseguia acompanhar o Meir na corrida. E ele está falando aqui que ele só consegue fazer isso hoje porque a vida toda dele, ele trabalhou a coluna dele, as costas, né? E hoje ele consegue apreciar, né, e ter prazer em cada passo que ele dá quando ele faz essas longas caminhadas, né? Muito legal. Sim, isso é maravilhoso, né? Porque você, quando vai trabalhando a sua disponibilidade, você vai encontrando a consciência, né? Exato. Porque você vai experimentando e aí você vai conseguindo ouvir o seu corpo, né? Exato. Sentir o seu corpo através da parte sensorial, né? Que nós temos aí, que é maravilhosa e que muitas vezes nós abandonamos, né? Assim como a gente abandona o nosso corpo. Exato. Né? Só complementando um pouquinho também, Sônia, sem te cortar, mas já cortando. Você falou de ouvir o corpo, né? Então a gente não sabe direito quem vai estar escutando essa live depois, né, que acontecer, a reprise, né? É importante, quando a gente fala em ouvir o corpo, não é porque a gente comentou que o Meir andou 5 milhas, 8 quilômetros, a Sandra pedalou 60 quilômetros, isso não quer dizer que todo mundo tem que fazer essa quantidade. Então, conta um pouquinho, fala um pouquinho aqui para o nosso público, como é que é esse ouvir em relação à limitação de cada um? Como é que onde é que está esse limite? Conta um pouquinho. Sim, é muito bonito isso, né?
porque na verdade um grande despertar, né? O Meir, a Sandra, eles se trabalham há muitos anos, né? E eles conseguem fazer isso, assim como o Rogério, que está aí, que se trabalha muito, e aí eles conseguem ter toda essa percepção. Mas se eu, né, estou lá com o meu corpo abandonado, não tenho uma disponibilidade, não tenho um tempo para cuidar de mim e preciso me organizar para isso, né? Porque já meu corpo já está demonstrando alguns sinais, ou eu já tenho uma patologia, né? E sempre tem um começo, né, para a gente fazer Exato. isso. E esse começo, eu posso ser muito gentil comigo, né? Eu não preciso começar extrapolando e já querendo fazer o que o Meir faz, ou o que a Sandra faz, né? Eu posso começar fazendo muito pouco, que é quanto o meu corpo consegue, né? A gente teve nas outras lives, quem não viu as outras lives, por favor, né, acessa aí, porque tem muita coisa interessante que os outros terapeutas self-healing trouxeram, né? A gente pode começar através de coisas que são muito básicas, né? Como a nossa respiração, Exato, né? exato, Coisas básicas, porque sem respirar a gente não vive, né? exato. E tudo bem a gente começar respirando. E talvez respirando muito pouco, né? Só que uma coisa eu aprendi com o Meir e eu levo isso como, assim, eu falo para todo mundo que está começando, né? Fica feliz com pouco, porque se você fica feliz com pouco, você tem mais e mais, Exato. né? Inclusive o Meir está comentando aqui, como a gente trabalha, né? Uma coisa que a gente aparentemente acha impossível de ser capaz de fazer fazer esse impossível se tornar possível. É uma frase dele, inclusive, do livro, né? Eu amo isso. Fazer o impossível se tornar possível, o possível fácil, o Fácil, fácil fácil, prazeroso. prazeroso, né? Então, quando a gente entende a profundidade dessa frase do Meir, é maravilhoso, porque a gente sempre pode melhorar e a gente sempre pode ajudar o outro a melhorar, cada um dentro das suas condições, mas sempre é possível melhorar e trazer prazer para o movimento de volta, né? E lembrar que é processo, né? É, Que a gente vai galgando esse caminho, assim como você falou, né? Então a gente pode começar da onde a gente está e ficar feliz porque a gente está exato, começando, né? exato, E aí a gente ir trabalhando para ir melhorando. E exato. mesmo no caminho a gente atinge, trabalha, chega, alcança, mas a vida vem, ela nos traz um monte de coisa, às vezes a gente perde, e aí a gente vai lá e Exato, resgata isso de exato. novo, e tá tudo certo, E tá tudo né? certo, exato. Esse resgatar é muito bonito, né? Porque às Sim, vezes a vida traz algumas coisas e a gente chega, quando vai ver, enferrujou, vamos dizer, né? Em grossas palavras, né? Mas o corpo é tão inteligente que ele regenera, ele ele, volta, né? E ele independente, volta. assim, tô falando de uma pessoa sem patologia nenhuma, mas mesmo uma pessoa com alguma patologia, é sempre possível melhorar a qualidade do movimento e trazer sempre mais bem-estar para a pessoa, né? Com certeza. E uma coisa que é muito interessante é que assim a vida ela nos traz algumas situações que, como você falou, que tira a gente do caminho, né? Uhum. Porque desestrutura, a gente, né? Acontece várias A coisas gente na ser nossa humano. vida. Isso, e exatamente, isso que é a coisa mais bonita de viver, né? E aí a gente vai lá e resgata. E o que a gente conquistou, né, fica lá registrado no nosso corpo, né? É, Além da sabedoria inata que o nosso corpo tem, né, exato. de regenerar, né, de poder ir adquirindo tudo que o nosso corpo já sabe todos os caminhos, né? Uhum. Então, isso é a coisa mais gostosa. E que quando a gente acha o caminho, não é difícil a gente voltar para o caminho.
né? E o mais interessante nessa situação do sentir e pensar na consciência é que a gente fica tão atenta para esse ouvir o corpo, Exato. né? Que o corpo ele sinaliza qualquer coisa, você já sabe o que você precisa, né? Então você vai indo os caminhos, né? E você vai depois resgatando conforme você perde, ganha e vai, melhora aqui, melhora ali, né? E vai achando o seu caminho, o seu processo. E assim, é uma coisa que fim, né? Nossa, Isso é não tem muito fim. importante. Exato. Não é uma coisa que você vai lá e vai trabalhar e que depois vai acabar e vai ficar tudo bem e tudo certo. Não tem fim, ele é a vida, né? A vida, Exato. ela é movimento, ela está em movimento todo momento, né? Então, tem os altos e baixos, né? E ela tá ali. Então, você vai, conquista uma coisa, daqui a pouco aparece outra, você vai, conquista, aparece outra, você vai, conquista. E é assim, super bonito. E É muito lindo. graças a Deus que a vida é desse jeito, né? Exato. Porque É. nos dá motivo para a gente ir buscar, fazer, modificar, transformar, né? Então, isso Exato. tudo é muito bom, né? Uma coisa interessante, né, pensando nisso, é que a gente ouve muito as pessoas falando, né, que não tem como melhorar isso, ou não tem como melhorar aquilo, não tem o que fazer, porque pela estrutura não tem, por isso não tem, mas nós somos ligados a tanta coisa, e nós, Healing, ele é um método holístico, né, que não vê Uhum. só o segmento, não vê só o olho, não vê só a orelha, ele vê o todo, né, Ele de viu tudo. dentro para fora e de fora para dentro, Uhum. né, É. então é muito gostoso e bonito, né, eu trabalho muito com as deficiências. E ultimamente a gente tem recebido muitas crianças com muitas dificuldades, óculos digitais e dificuldades, autismo e TDAH, né? Essas patologias aí, nessas disfunções, né? Uhum. Uhum. Tem e na verdade as pessoas falam assim, mas não tem o que fazer e chega já assim fadigado, né? Porque não consegue ver caminho, porque vai num profissional, o profissional fala que não tem o que fazer, vai em outra pessoa, fala que não tem o que fazer, e a pessoa chega assim muito entristecida, procurando algum, você entendeu? Né? Só que eu já vou entrar num ambiente aqui que eu ia deixar mais para o final, mas não tem como, né? Só que nessa questão, né? E tantas ferramentas que nós temos, nós temos muitas possibilidades. O problema é que nosso cérebro, Muitas. ele É. olha muito para nossa dificuldade, né? E a gente fica fixado na dificuldade, fica fixado na doença, fica fixado na limitação e a gente não consegue ver caminho, porque a gente fica olhando só para um lugar, né? Que tal a Exato. te movimentar-se e abrir outras perspectivas, né? Para a gente Exato. olhar para a vida ou para aquele momento de outra forma, né? Exato. Uma coisa bem gostosa é a gente listar, né? Quantas coisas positivas nós temos de nós mesmos, né? Esse é uma das primeiras coisas que eu faço quando um paciente chega nessa situação no meu consultório. E aí a gente elenca tanta coisa boa que o que era assim ruim que ele veio buscar que não tinha jeito, fica tão pequenininho, Exato. né? Exato. E se você, muita gente, se você pedir para fazer uma lista de prioridades na vida, né? Muita gente não consegue colocar a si próprio dentro da lista como prioridade, né? Ou Sim. então tá lá no final da lista.
E é um exercício constante de, caso não esteja na lista, colocar na lista, e caso esteja no final da lista, colocar no começo da lista, né? Como Sim. prioridade de trazer soluções para o que quer que seja que esteja acontecendo ali, né? Sim, e para mim tudo isso ia ficar assim encantador se a gente começasse a fazer esse trabalho nos primeiros anos da nossa vida, Exato. né? Se a gente pudesse fazer esse trabalho de consciência na escola, Exato. né? Se a gente pudesse conhecer verdadeiramente o nosso corpo, né? E ter aulas de ciência, de como funciona nosso corpo, né? Exato. E a gente conhecer, né? Tudo essa preciosidade do funcionamento, porque é muito divino, né? É muito Quando divino. você Exato. vai estudar anatomia, fisiologia, né? O nosso cérebro, né? O nosso olho, é tudo muito divino, porque não tem nada errado, né? É bem diferente de nós, né? Que somos humanos, né? Porque é tudo tão certinho, né? E uma engrenagem tão bonita, né? Que é assim encantador, né? Não teria jeito da gente nos abandonar, né? Se a gente soubesse de tudo isso, né? De como funciona e conseguisse escutar tudo isso, né? Exato. Exato. Então é um caminho, esse é um caminho para o sentir, né? Que a gente deixa lá na frente, né? E como proposta mesmo, né? Para muita gente poder fazer isso virar realidade futuramente, né? Exato. Exato. E aí, dentro desse trabalho da consciência, a gente viu aí nas lives a respiração, né? Ela é um começo porque ela é a luz, né, de tudo isso, né? A gente sentir a nossa respiração. Vamos sentir um pouquinho a nossa respiração? Vamos experimentar, né? Outra coisa muito boa é essa. Ó, minha falta de um eu tenho dois. Porque isso faz. Nosso corpo é 70% água, líquido. Não tem como a gente fugir disso. Quem tiver aí, vai buscar um copo de água, aproveita para beber água, pessoal. E eu tenho, assim, um professor muito lindo aqui na minha casa, que é meu marido, que toma água toda hora e que me lembra de que eu esqueço, às vezes, de tomar água. Ah, tá vendo que beleza? Maravilha, Donizete. Tá tudo certo. Tá. Então, vamos sentar-se, né, confortavelmente. Eu acredito que a maioria das pessoas estão aí nessa situação, mesmo se estiverem deitados, né? E se você estiver sentado, procurar apoiar seus pés no chão, né? E fecha seus olhos, que é para você poder escutar você internamente, escutar a sua respiração, né? Você pode colocar uma mão na barriga e uma mão no peito para você escutar e sentir a sua respiração, tá? Então você vai inspirar pela narina e expirar pela narina também, tá bom? Então deixa o ar entrar pela narina. Quando o ar entra, você leva como se você levasse o oxigênio, todo o oxigênio que está entrando dentro de você lá para o seu abdômen, enche o abdômen e depois enche o peito. E quando o ar sai, você murcha o peito e murcha a barriga, esvaziando como se seu abdômen fosse lá nas suas costas. E enche barriga, enche peito. E murcha peito. E murcha barriga. Procurar fazer a respiração
o quanto você consegue. Às vezes você consegue pouquinho, né? Porque a respiração ela não pode ser forçada, né? Então você vai pôr para dentro o que é possível e vai esvaziar também todo o ar que você colocou para dentro, dentro da sua possibilidade, né? Isso é muito importante, né? Então você tem a missão de praticar isso diariamente. Comece praticando deitado a sua respiração, né? Principalmente se ela está mais curtinha, né? E faz dessa maneira didática, imaginando que você tem um jarro aqui no seu corpo, né? E o fundo dele vai na região pélvica. E quando você inspira, você leva todo o ar lá para o fundo e vai enchendo o jarro de baixo para cima até chegar aqui na boca. E depois segura um pouquinho e esvazia de cima para baixo até você pegar o último golinho lá na região pélvica, tá? Nós usamos essa respiração, né? Porque é a respiração que a gente vem ao mundo fazendo, né? Então, se você pegar um bebezinho recém-nascido, ele faz essa respiração, né? E aí a gente deixa de fazer essa respiração porque a gente é dependente quando pequeno, né? E já começa a escutar a respiração da mamãe, sentir a respiração da mamãe, que tem 500 coisas para fazer, e respira curtinho, né? E aí a gente vai sentindo e vai colocando essa respiração. As pessoas que a gente convive, a gente, através do nosso neurônio espelho, vai e imita essa respiração e começa a respirar curto, né? Então, muito importante a gente tá tendo essa consciência, respirar, respirar. E assim, não é uma coisa tão fácil quando você começa a fazer, né? Às vezes você não tem o hábito de fazer a respiração profunda, né? Então, no começo, às vezes requer um tempo, paciência, disponibilidade, abertura, né? Para você ir fazendo isso gradativamente, né? Às vezes o seu corpo ele está tão desacostumado a receber tanto oxigênio, né? Que você não se sente bem no começo, né? Então, muita calma nessa hora, né? E vai galgando isso, né? Vai galgando esse lugar na sua vida. E é importante a gente lembrar para ter paciência consigo mesmo, né? Isso. E uma coisa que me ajudou muito no começo do meu processo, eu nem era... eu nem tinha feito a formação do self-healing, eu fui ser paciente. Primeiro, eu já era terapeuta visual e eu tinha muitas dores, né, no meu corpo, e eu fui ser paciente. A minha terapeuta era a Jussara, que vinha a Rio Claro, e a cada 15 dias eu passava com ela. E aí, assim, eu tive muitas dificuldades. E uma coisa que me ajudou muito foi eu fazer lembretes que eu colocava nos lugares. Eu colocava na geladeira, eu colocava no meu consultório, na parede, numa lousa, eu colocava no serviço público, na tela do computador, no teto da casa. Em todos os lugares eu escrevia as coisas que eu precisava fazer, né? E aí, mesmo que eu não fazia, eu estava lá olhando que eu precisava respirar. Então, eu lembrava de como a Jussara tinha me ensinado, né? E eu colocava no painel do carro. Sim, e incrivelmente isso, ela dá um resultado assim tão maravilhoso, né? Não só para a respiração, mas para todas as coisas que a gente quer conquistar, né? E que é tão assim maravilhoso isso que a gente olha e a gente não faz. E quando a gente percebe, a gente está fazendo. Aí o nosso corpo, sabe o que ele faz com a gente? Eu senti isso no meu corpo. Ele fala, não, eu não vou mais olhar, eu quero fazer. E aí você passa a começar a fazer, né? Você convence seu cérebro, que não é tão inteligente assim,
de que respirar é uma coisa importante. E aí ele passa a fazer isso. Estou falando de eu respirar, mas a gente pode fazer isso com qualquer outra coisa do nosso corpo. Exato. Né? Tanto é que uma ferramenta muito gostosa e que a gente pode usar muito para adquirir a consciência e que a gente tem no Self-Healing e que a gente usa já faz muitos anos, né? Que o Meir usa desde que ele foi criado, né? É a visualização, né? Que é outra coisa que é maravilhosa e que pode transformar. E que chega Soninha, uma hora que o nosso corpo não quer mais fazer isso. Soninha, Oi. repete um pouquinho essa última frase, porque a internet deu uma cortada. E aí não deu para ouvir a frase completa. Por favor. Sim. Estava falando da visualização. Né? Ah, visualização, tá. Uhum. Isso. Que ela é uma ferramenta excepcional, né? Que o Meir trouxe para o Self-Healing, né? Quando ninguém falava sobre isso. Exato. Né, sobre a gente usar, embora já tivessem pesquisas acontecendo em relação a isso, mas não era uma coisa utilizada, né? Exato. As pessoas estavam ainda pesquisando muito sobre isso. E aí ele trouxe, né, a visualização e logo a gente foi acessando outros trabalhos que utilizava também, né, e comprovação científica, porque as pessoas, elas gostam muito, né, de evidência científica, tudo, né? E então foi acontecendo, assim como está acontecendo tudo, e nós estamos assim, ó, yes, 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 toda hora. É pesquisa em cima de pesquisa, comprovando que o Meir falou lá atrás, e isso daqui, isso é muito glorioso pra gente, né? E aí, estava falando da visualização. Então, usar a visualização como instrumento, né? Você não pode fazer o movimento nesse momento, né? Mas você pode visualizar que está fazendo o movimento, né? Você está numa sala de espera, esperando o seu médico, esperando alguma coisa, num ônibus, onde seja, você pode usar a visualização como instrumento, né? Eu falo da visualização com muita água na minha boca, porque a visualização foi o caminho para eu poder entrar na autocura, né? No self-healing, né? Foi o primeiro, porque eu ia na Jussara e eu voltava na Jussara e eu não tinha feito nenhuma recomendação que ela tinha me falado. Eu estava lá no processo dos lembretes, tudo, mas eu não tinha. Mas eu ia com a cara e com a coragem encarar a minha terapeuta e falar. E ela falava, e aí, o que você fez? E eu falava, nada. Né? E ela teve muita paciência para me ajudar no meu processo. Né? Eu tive uma professora assim maravilhosa, Jussara foi, não só minha terapeuta, né? E ela falava assim, de tudo que a gente faz aqui, o que mais alegra você? O que você fala, ai, que delícia, né? Que deixa a gente em estado de flow, né? De felicidade, de ter achado, né? Alguma coisa, né? Eu falava, visualizar, para mim é muito fácil, eu visualizo de olho aberto. Eu tenho muita facilidade de visualizar. Ela falou assim, então visualiza, não precisa fazer. Visualiza. E foi por aí que eu comecei. Né? Então eu comecei visualizando, né, todo o programa que ela me dava para eu continuar, até eu voltar, porque eu voltava só depois de 15 dias. E isso foi me ajudando até meu corpo falar, não, vamos fazer. Eu já tinha essa consciência de saber o que eu estava fazer, né? Porque meu corpo já está ótica, né? Eu já estava com algumas suspeitas, tal, né? Tava entrando em pane. Mas sobreviveu. Isso. E aí, graças a Deus, eu encontrei a Jussara, que me ajudou muito. Né? E o caminho o primeiro caminho que eu trilhei foi a visualização. Porque em qualquer lugar que eu estava, eu visualizava que estava andando de costas,
visualizava que estava fazendo caminhada num horto, né, numa floresta, visualizava que eu estava fazendo movimentos que a Jussara tinha trabalhado no meu corpo, que ela tinha avaliado que eu estava precisando fortalecer. Então, eu visualizava o tempo inteiro. E com muita facilidade. Estava atendendo, eu conseguia visualizar no meu corpo. Que maravilha. E eu faço isso Soninha, constantemente. o Donizete está comentando aqui que a visualização ajudou muito ele, né? E tem uma psicóloga, Menezes, não sei o primeiro nome, ela perguntou como seria essa visualização. E o Meir está falando que ele anda muito na floresta e na cidade onde ele mora, que é São Francisco, né? E aí, como é que você consegue dar uma resumida que nós temos 13 minutos? Ah, E o Instagram, ele é mal educado, ele cai mesmo a live. sim. A gente pode visualizar o que a gente quiser, na verdade. Exato. Né? Eu posso fazer um movimento de abrir e fechar a minha mão, né? Olhar para o movimento, né? E depois eu posso visualizar que eu estou abrindo, fechando minha mão, sem abrir e fechar minha mão. Exato. Né? É uma visualização. Tem pessoas que têm um pouco mais de dificuldade de fechar os olhos e tentar visualizar. Aí a gente tem algumas técnicas que a gente utiliza para ajudar nesse processo da visualização, né? E a visualização não é caminho para todo mundo. Essa é a notícia melhor. Foi para mim. Essa foi uma ferramenta importante no meu processo, né? Mas se você tem essa dificuldade, você vai encontrar qual que é o caminho para o seu processo, né? Isso que é maravilhoso, né? De repente, o seu caminho para o seu processo é fazer exercícios visuais, fazer uma caminhada pela manhã, é fazer uma caminhada de costas, é nadar, né? Você vai encontrar, né, onde que é o seu caminho. E uma coisa muito legal, né, que eu descobri, só que já estou entrando em outro assunto já, fora da visualização. Nós vamos ter que fazer mais lives com você. Eu descobri. Será que eu respondi em relação à visualização? Acho que sim, né? Eu acho que assim, as pessoas têm que experimentar, né? Como que visualizar funciona no seu corpo, Exato. né? Visualizar que você está lá sentado num lugar e está imaginando que você está numa floresta caminhando, né? Que você está num lugar que você gosta muito. De repente, andar na floresta não é o que mais te apetece. Você pode andar em outros lugares que você quiser. A gente pode fazer o que a gente quiser, na verdade, né? Então, usar a sua criatividade para achar o lugar mais gostoso do seu corpo, o lugar mais gostoso da sua mente e você usar essas ferramentas, né, de forma que seja prazerosa. Exato. Né? Às vezes... Ela respondeu que ela começou a imaginar e que ela entendeu a linha de raciocínio, né? E eu só queria complementar um pouquinho o que você falou, né? Que para muita gente tem a facilidade de visualizar, mas tem a dificuldade no movimento. Então, a visualização também é parte da técnica para facilitar o movimento depois quando for executado, né? Exato, dentro do self-healing, né, do método, Exato. A gente utiliza, né, a visualização como facilitação, né, porque às vezes eu tenho dificuldade para fazer o movimento, mas eu tenho facilidade para visualizar, e isso reverbera muito no meu corpo, né, e aonde tinha falta de movimento, onde estava congelado, onde não tinha possibilidade, né, eu descubro uma possibilidade após eu visualizar. Então, exato, é muito gostoso mesmo de fazer. E a gente ganha um empoderamento muito maravilhoso. A gente fica poderoso mesmo. Porque a gente vai descobrindo, né, esse universo que é o nosso corpo. Que, na verdade, não tem fim, né?
A gente que é muito limitado de achar que corpo é só isso, essa matéria, né? Mas ele é gigantesco, né? Quando a gente vai adquirindo essa consciência e vai experimentando e vai navegando nesses lugares. Agora, eu quero falar aquilo que eu ia falar. Porque nós uma temos descoberta. 10 minutos no Rapidinho. máximo. Tá bom. É Deixa rapidinho. antes de você começar a falar, eu só queria esclarecer que a visualização no self-healing a gente usa para contribuir para o trabalho de movimento, né? Mas o que a Soninha está trazendo para a gente é que essa visualização vai além, né? Não é só a questão física, ela transpassa e vai para o mental, vai até inclusive para o espiritual. Então, é um caminho sem fim, né? É maravilhoso. Todas as possibilidades que a visualização pode trazer na nossa vida. Pode falar. Eu acho que eu posso falar que qualquer ferramenta do self-healing, ele traz muitas possibilidades. Sim. Infinitas possibilidades. Que deixa a gente sempre feliz. Uma coisa interessante que eu descobri com o Meir, né, indo nas viagens e fazendo os trabalhos, né, foi assim que você achar o que, né, de tudo que você faz te dá alegria e prazer. Exato. Né? Porque aquela frase que o Meir usa no livro, que a gente falou no começo, né? De pegar o impossível, fazer ele ficar fácil, fácil prazeroso, e, né, o difícil fácil e o fácil prazeroso, né? Dentro dessas, né, palavras, né, nós migramos em todas elas. Né? Então, todo mundo tem um lugar que é difícil, todo mundo tem um lugar que é fácil e todo mundo tem um lugar que é prazeroso. Todo mundo tem. Às vezes você não descobriu ainda, né? Mas conforme você vai trabalhando a consciência, você vai descobrindo quais são as coisas que você faz que te deixa, né, nesse lugar aí do prazer. Nossa, é tão bom fazer isso, né? E olha, isso daqui reverbera tanto no meu corpo, na minha vida, né? E me traz tanta coisa importante, né? Exato. Tem coisas que a gente faz do prazer, que elas são importantes, são até fisiológicas, né? E que elas nos dão prazer. E tem coisas que a gente faz que nos dá prazer, só que é um prazer momentâneo, né? E que aí a gente também sai da questão do equilíbrio, né? Então a gente precisa descobrir onde que está esse prazer, que é um prazer que reverbera, né, positivo na nossa vida, né? Que não é um vício, que não é uma coisa que a gente fica escravo e dependente dele, mas uma coisa que nos dá prazer, que dá vontade de viver, que dá vontade de fazer as coisas, né? E o que eu descobri é que eu gosto muito de tomar café da manhã. Que delícia! É a minha melhor hora, né? Eu adoro cuidar das plantas. Eu descobri que a melhor hora, nós temos um sistema de alerta, tá aí você TO para falar, TO, né? Para falar isso pra gente, né? Eu descobri que o melhor horário meu, eu sou uma pessoa matinal, porque eu acordo feliz, dando risada, canto, né? Até incomoda algumas pessoinhas por conta de toda essa, né, energia e ocitocina que eu amanheço. E aí, por isso que eu tenho essa coisa com o café da manhã. Me dá uma alegria e um prazer tão grande. É a hora que eu medito, né? Eu medito na mesa do café, né? E aí eu demoro para tomar café. Pergunta pro Meir aí, se ele ainda estiver aí, né? Eu demoro para terminar meu café, porque é a minha melhor hora. Eu tenho muito prazer de fazer isso, né? Eu sinto que eu tô cuidando de mim. É a hora que eu penso o que eu preciso fazer. É muito bom, né? Então eu faço um desafio
aí para as pessoas que ainda estão aí, né, procurar, né, em você qual que é a sua melhor coisa, né? O que te dá esse prazer, essa alegria de viver, né? O que é prazeroso para você, né? Então, é um desafio bem gostosinho. Depois você comenta lá, né, no canal do Self Healing, porque isso é muito importante para a gente, né? Exato, Esse retorno das pessoas, né? exato. Porque é assim que a gente vai ajudando mais e mais pessoas, né? Isso, Então, e em relação à questão da possibilidade, eu acho que eu não preciso nem falar mais nada, né? Nos traz muitas possibilidades. exato. Nós estamos nos últimos minutinhos, Soninha. Eu queria só convidar todo mundo, se alguém ficar com alguma pergunta, alguma dúvida do que a Sônia falou, pode procurar, pode procurá-la no Instagram dela, que é Sônia Carrossini, @Sônia Carrossini, né? Ou mesmo no Self Healing Brasil, nós estamos à disposição para tirar qualquer dúvida de vocês. E nós temos inúmeros educadores. Vocês podem estar acessando o site www.selfhealingbrasil.com.br se precisarem de mais informações, tiverem qualquer dúvida. E, Soninha, suas últimas palavras, por favor, para a gente poder finalizar. Bem, as minhas últimas palavras é um convite de você para você mesmo. Né? Que você possa colocar você em primeiro lugar na sua vida, né? Eu tô assim tentando galgar esse espaço também, né? Então isso acho que é para mim e é para todo mundo, né? A Exato. gente com tanta informação que a gente está tendo hoje, a gente tentar nos colocar em primeiro lugar, né? E ficar bastante feliz quando a gente conseguir fazer isso, né? Que é para isso, para o nosso cérebro entender, que é para a gente fazer mais e mais vezes, né? A Exato. ponto da gente conseguir caminhar toda essa quantidade que o Meir caminha, que a Sandra pedala, né? E que todo mundo se cuida, né? E faz movimentos, e faz caminhadas, e cuida da sua vida, e cuida da sua saúde, né? De diversas maneiras. O Meir durante a live, ele comentou várias vezes sobre você, trazendo excelentes elogios sobre o seu trabalho, né? E agora ele está falando que tudo que você falou foi maravilhoso, mesmo que ele não entende tanto Obrigada. português, mas que quando você fala, ele entende tudo. Então, assim, eu queria agradecer muito a sua presença, Soninha. A gente pode estar marcando uma outra live numa outra oportunidade, onde você está sempre trazendo dados muito importantes para a saúde de todos nós, né? E onde a gente pode estar trazendo mais alegria e felicidade para dentro da gente mesmo e trazer essa alegria de viver, né? Esse prazer de viver e fazer as coisas com amor mesmo, né? Sim. Exato, A intenção é ser contagiosa. Por isso que eu não paro de exato. estudar, né? Eu sempre estou em busca, né? Que é para poder oferecer cada vez mais, né, informações novas, né? Como a gente usar melhor o nosso corpo, como a gente usar melhor o nosso olho, né? Como a Exato. gente se conectar. Na verdade, a gente não pode ficar parado, né? E isso Exato. se dá para todas as coisas da nossa vida. Então, Isso. olha lá para o movimento e se você está parado em algum aspecto, por favor, vai se movimentar. Exato. Então, eu queria agradecer a presença de todos. Soninha, obrigada de novo pela sua presença. Meir, thank you so much for your presence here. Gente, semana que vem tem mais live com a Beatriz Nascimento, a instrutora de todos nós, maravilhosa, que está aqui também. E a gente sempre fica feliz com a presença dela, tá bom, gente? Muito obrigada e estamos à Deixa eu fazer um disposição. lembretinho. Vai Curte lá. lá a minha nova página, Sim. Homeostase e Ciência. Esqueci de falar,
né? Eu estou trazendo aí, estou fazendo algumas pesquisas, né, no Nuteca, que é o Núcleo de Tecnologia Assistiva, né, onde eu vou estar trazendo alguns trabalhos, e todos os meus trabalhos, eles têm relação com o self-healing, né? Eu estou no Instituto REM também, trabalhando com neurovisão, e Exatamente. também levando a mensagem, né, do self-healing e da visão natural, né, para esse trabalho, e isso me deixa muito feliz, né, que é um trabalho que está em expansão, e é isso. A gente Muitos vai estar projetos por postando, aí. a gente vai estar postando para você mais informações sobre o assunto, tá bom? Tá joia. Gente, muito obrigada pela presença. A gente tem que desligar, senão essa live cai e a gente não consegue salvar. Gente, obrigada por todas. Gratidão. Obrigada, tá, gente? Gratidão. Obrigada. Até mais, tchau. Tchau.